Bom dia igreja, bom dia aqueles que estarão de poste desse vídeo aula, que Deus possa abençoar teu dia, abençoar a tua manhã, abençoar a tua vida poderosamente. Como eu havia manifestado anteriormente, que hoje nós estaríamos assim aplicando a aula de número 6 e até mesmo para a gente acertar a lição do nosso trimestre. Então amanhã estarei na igreja ministrando a aula número 7, no qual ela vai falar sobre esquecendo o orgulho. Mas hoje não. Hoje a aula é número 6, uma aula muito importante, que vai falar sobre caminhando na direção certa. Caminhando na direção certa, esse é o tema da nossa lição de hoje. O texto básico desta lição se encontra em Esdras, capítulo 7, versículo 10. E eu quero desde já ler para vocês, e logo depois estaremos orando ao Senhor para que Ele nos dê a direção deste estudo desta manhã. Então, o texto que nós vamos ler diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar Israel os seus estatutos e os seus direitos. A lição fala caminhando na direção certa, pressupõe que caminhar na direção certa é caminhar em direção à palavra do Senhor. Então o pastor que nos traz essa mensagem, esse estudo da escola bíblica, é o pastor Clademir Faria, pastor da Primeira Igreja Batista em Paraíso, e é uma lição muito boa que vai assim nos dar um norte em tudo aquilo que ele pode expressar para nós nesta manhã, no qual estaremos assim aplicando essa lição. Então, caminhando na direção certa é o que nós precisamos fazer. Então, para caminharmos na direção certa, vamos começar da forma mais correta, que é diante de Deus, se prostrar diante dele e dizer: Senhor, toma a direção de tudo que nós precisamos. E isso nós vamos fazer agora através de uma conversa que teremos com Deus neste momento. Querido Deus, Pai de amor, Pai de infinita bondade, misericórdia, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, esteja na direção desse estudo e tudo que nós iremos assim aprender com a Tua palavra, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Esdras é citado como um escriba hábil na lei de Moisés. Então, o que vem a ser um escriba? Um escriba era aquele que estava diante das leis, era aquele que copiava ou compilava as leis, tudo aquilo que
estava Deus assim colocando diante do povo, e o escriba, ele tinha essa tarefa. Era uma tarefa de ensinar, uma tarefa também de mostrar o conhecimento daquilo que ele tinha. É interessante que no verso de número 5 diz assim: e tu, Esdra, conforme a sabedoria do teu Deus que está na mão, põe regadores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e aos que não sabem, você também precisa fazer eles a entenderem a lei, ou saber, precisam entender aquilo que era necessário. E é interessante que na palavra de Deus a gente observa que o Senhor Ele comissionou o seu povo para fazer alguma coisa. Então a gente observa que a gente, como um crente em Cristo Jesus, todos nós fomos como missionados para fazermos discípulo, ou ensinar. É o que está lá registrado em Mateus 28:19. Ide e fazei discípulo. Então, na realidade, Esdra, ele estava encarregado de também fazer discípulo, ensinar as pessoas as leis do Senhor para que elas pudessem caminhar na direção certa. Então, caminhar na direção certa é você ter a Bíblia como regra de fé na sua vida, como algo que você possa fazer com que ela entre na tua vida de uma forma em que você, a partir desse momento, tenha uma vida diferente. O primeiro tópico da lição fala sobre a disposição de conhecer a vontade de Deus. Mesmo que vivemos tempos difíceis em que surgem novidades a cada dia, e novidades que são contrárias à palavra de Deus. E existem muitas coisas que não são nada bíblicas, coisas que as pessoas inventam e acham que aquilo ali é algo para virar um jargão de moda, aonde muitos estão assim introduzindo e levando também para suas igrejas, e com isso há uma corrida desenfreada em busca de ir para uma igreja onde surge coisas novas. Então, as pessoas estão em busca de milagres, as pessoas estão em busca de algo de melhor para a sua vida, mas é na palavra de Deus que nós vamos encontrar o caminho, a resposta para a nossa vida. Então, examinar a Escritura é porque é necessário para todo aquele que busca conhecer mais acerca desse Deus que é maravilhoso, um Deus que transforma, é um Deus que faz com que as nossas vidas tenham significados esplêndidos. Esdra sabia que a vontade estava na Escritura. A Bíblia precisava ser trazida para o lugar que lhe pertencia. Observa que, se nós olharmos para o texto do capítulo 7, o rei Artaxerxes, ele permitiu que Esdra subisse a Jerusalém,
saísse da Babilônia, subisse de Jerusalém, para ir e ensinar, não somente ensinar, porque a tarefa de Esdras era fazer com que, após a construção, ou seja, depois que acabou a construção, precisava que o povo voltasse às suas raízes, voltasse aquilo que eles perderam, voltasse a viver de uma forma em que eles jamais pudessem esquecer da grandeza do seu Deus. E por isso havia uma necessidade muito grande do povo retornar às Escrituras. E o rei permitiu que Esdras voltasse e assim pudesse ensinar ao povo aquilo que era necessário. Então, apenas era necessário um homem com o coração disposto a ensinar o povo. Então, Esdras parte da Babilônia rumo a Jerusalém, carregando não apenas sua bagagem de viagem, mas ele carrega um coração disposto. Um coração disposto, sendo um bom estudioso da palavra de Deus, ele procurou levar em teu coração tudo aquilo que ele aprendera ao longo de sua vida. Por isso que é necessário, irmãos, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser valorizada a todo instante em nossas vidas. E eu quero que você também compreenda que o tópico número 2 diz sobre a habilidade de transmitir a vontade de Deus. O verso 6 do capítulo 7 é o que nós precisamos entender também. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Interessante que a habilidade de transmitir a vontade é porque ele se esforçava em aprender a palavra. Então, quando a gente se esforça em aprender a palavra, o Senhor ele nos capacita para que esta palavra seja inserida em nosso coração, e há uma facilidade enorme de você poder transmitir esta palavra ao coração daqueles que precisam. Então, além de sacerdote, ele era escriba, tinha recebido uma autoridade governamental, ou seja, ele tinha tudo para seguir adiante com aquilo que Deus havia preparado. Na verdade, Deus havia já preparado tudo isso para que o povo voltasse às suas origens. E era difícil. O povo já estava vivendo na desobediência, e isso fazia com que aqueles homens pudessem continuar na sua mesmice. Ele estabeleceu estratégia orientada pelo Senhor para levantar uma comunidade empobrecida cultural, social e espiritual. Ele avalia as condições do povo judeu com o objetivo de fazer as mudanças necessárias. Ou seja, o povo precisava aprender tudo de novo. A realidade é essa. Porque tudo aquilo que eles aprenderam no deserto, eles
era necessário ele aprender tudo novamente. É um passo para frente e 2, 3 para trás. É o que muitas pessoas estão vivendo nessas condições hoje. A habilidade de transmitir a vontade de Deus a um povo carente de luz vem de um preparo minucioso. Hoje também a gente vê a carência das pessoas de hoje para ouvir a palavra de Deus, mas a grande questão é que poucos também querem utilizar da palavra para ensinar outros que necessitam ouvir da palavra. Então, você não tem habilidade, você não tem discernimento, peça a Deus, peça ao Senhor que Ele vai lhe capacitar conforme a vontade dEle na sua vida. Mas o que você não pode fazer é ficar nessa mesmice, é ficar esperando as coisas acontecerem, e com isso, pessoas que nós conhecemos, pessoas que estão próximas de nós, estão cada dia mais distante de conhecer Jesus. A palavra que hoje está em nossa mão, em poder de nossas mãos, é Jesus transmitindo ela para nós. E o Espírito Santo, ele é capaz de te convencer, a te iluminar, a você pegar esta palavra e conduzir esta palavra a alguém que necessita ouvir. Então, você precisa o quê? De habilidade. Você não tem? Peça ao Senhor. Confiemos e dependemos do Senhor. Ele nos orienta, Ele nos ensina, Ele nos mostra a melhor forma de transmitir o seu querer, a sua palavra. Se você tem vontade de transmitir a palavra do Senhor, mas não tem coragem, peça ao Senhor: Senhor, me dê coragem. Me dê coragem para que eu possa transmitir essa palavra, porque essa palavra ela me impactou um dia. Eu fui transformado por esta palavra e eu preciso fazer com que outras vidas sejam transformadas por esta mesma palavra que um dia ela chegou até mim. Mas você não precisa ficar da mesma forma que você está. Você precisa pedir ao Senhor: Senhor, me dê a orientação correta, me dê palavras, Senhor. E, na verdade, você consegue falar de tudo um pouco na vida com qualquer uma pessoa, mas em se tratando da palavra de Deus, você começa a arrumar barreiras, dificuldade, para assim ministrar a palavra ao coração daqueles que necessitam. E é necessário você fazer isso. O tópico 3 diz o caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que vivemos. Você consegue viver o que você prega? Você consegue realmente ser um crente na igreja e fora dela a mesma coisa? É isso que o caráter de viver aquilo que o Senhor deseja é mais ou menos o que eu acabei de dizer. O livro de Esdras nos apresenta este personagem como alguém que vivia o que pregava. Esdras não revelou ser um homem com atitudes distantes da sua fé. Ele era estudioso, letrado, o que já sabemos. Porém, o que era apenas isso, Esdras
era um conhecedor e um hábil orador, coerente e conhecido pela sua integridade e caráter. Tudo na vida e ministério de Esdras apontou para Deus e a sua vontade. Ele falava e discursava bem. Na sua intenção não era atrair atenção para si mesmo, mas sim para que o povo enxergasse e retornasse para o Senhor. Quantas pessoas precisam retornar para o Senhor? Quantas pessoas precisam retornar à casa do Pai? E às vezes a gente, em vez de colocá-las para dentro, nós estamos cada vez mais empurrando elas para fora. Qual tem sido a sua conduta diante dos fatos em que o Senhor chamou para que você pudesse agir conforme Ele assim quer que você haja, e você age totalmente diferente? O seu discurso e o seu caráter estão afinados com o de Deus? Eles estão bem afinados como uma música, uma boa sintonia? E quando a gente também olha o ministério de Jesus, podemos ver que a mesma atitude de Jesus, e isso, ele tinha uma afinidade junto com o Pai. É isso que você tem afinidade com Deus? Você busca ter essa afinidade? Vivemos sim tempos difíceis. Os púlpitos têm relativizando os ensinos bíblicos para agradar os ouvintes. Olha, a glória tem que ser de Deus. A honra tem que ser de Deus. E aqueles que fazem qualquer coisa para serem aplaudidos, para receberem algo do que faz, eu posso dizer para você que você está totalmente enganado em relação às coisas de Deus. Então, a glória de Deus não pode jamais ser esquecida. A glória de Deus, ela precisa ser algo que venha te impulsionar. É como se a palavra diz que, Jesus diz que Ele é o alimento que sacia a fome. Então essa palavra é o alimento que sacia a fome daqueles que precisam ouvir. E qual é o caráter daquilo que você vive? Se você deseja ter uma vida com um caráter que o Senhor possa avaliar bem, entenda que você precisa fazer as coisas diferentes. Eu quero assim ainda passar algumas coisas para os irmãos. Há uma verdadeira crise moral que às vezes se instala dentro da nossa própria casa. Somos crentes na igreja e fora dela. Nós revelamos ser fora carnais. E às vezes há um abismo entre o que falamos e o que fazemos. Olha, irmão, isso é muito grave. Olha que às vezes há um abismo
entre o que falamos e o que fazemos. Enquanto isso, a vontade de Deus se distancia cada vez mais. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que você precisa fazer hoje? Eu não sei o que está te afastando da presença do Senhor. Eu não sei o que está te afastando da palavra de Deus. Eu não sei se o tempo em que você tem tido distanciado da palavra tem feito você ou refletir melhor daquilo que você está fazendo ou tem te afundado cada vez mais. Então, entenda o seguinte: precisamos moldar o nosso caráter e dobrar as nossas vontades. Dobrar as nossas vontades. Precisamos com urgência que os ex desta geração se levante com ousadia, que Deus nos ajude a viver exatamente o que Ele deseja que vivamos. Para concluir, meus queridos, Esdras concluiu com sucesso a sua missão. Mesmo enfrentando dificuldades, ele caminhou na direção certa. Você tem caminhado na direção certa? A sua confiança depende sempre se o Senhor estiver na direção. Mas se você não quiser também que o Senhor esteja na sua direção, ou que você ande na direção que o Senhor quer para a sua vida, você também tem a sua escolha. Só que é lamentável se aquilo que você fizer não der nada certo da forma que você pensa. Mas na realidade, é você mesmo que está buscando isso para a sua vida. O nosso coração disposto terá a força necessária para permanecer firme e constante, com ânimo e fervor espiritual. Se estivermos em Deus e Deus em nós, e se permitirmos que a sua boa mão nos conduza, então desfrutaremos dos feitos que vivemos no centro do seu querer. Se permitirmos que a boa mão de Deus nos ensine, seremos aptos e habilidosos no ensino da palavra, moldando a cada dia o nosso caráter aos padrões daquele que nos chamou. Então, para pensar e agir, o autor colocou 3 perguntas aqui, eu quero fazer para você. Você tem buscado conhecer a vontade de Deus em sua vida? Você tem aperfeiçoado os seus dons e talento para a obra de Deus? O que tem nos faltado para expressarmos o caráter do Senhor em nós? Então são 3 perguntas interessantíssimas, mas isso é algo muito pessoal, é algo que você precisa fazer para você mesmo, diante do seu Deus que consegue te ver e saber o que realmente você está vivendo. Meu querido, minha querida, se você tem se distanciado da presença do Senhor, eu quero convidar você a caminhar na direção certa. Eu quero convidar, na verdade eu não quero nem convidar, eu quero confrontar a você
a ver as atitudes que você tem tomado ao longo da sua vida. E se você tem tomado decisões que não têm agradado o seu Deus, eu quero que você neste momento possa refletir e pedir: Senhor, diante da tua palavra, Senhor, eu quero ser como Esdras foi. O capítulo 7 do verso 10 diz: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Você tem feito da sua vida algo que Deus de fato tem se agradado dela? Então isso é para você pensar. Isso é para você pensar. Caminhe na direção certa. Você caminhando na direção certa, o Senhor fará de você um vaso de excelência. O Senhor fará de você um vaso para a sua grande obra. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. E amanhã nós estaremos juntos na Escola Bíblica Dominical, estudando assim a lição número 7, no qual ela vai falar sobre esquecendo o orgulho. Esquecendo o orgulho. O texto está lá em Esdras, o livro de Esdras, capítulo 9, de 5 a 9. Então eu convido você a estudar a lição e juntos amanhã nós ali estaremos na Segunda Igreja Batista em Engenho Pequeno, aprendendo uma porção da palavra de Deus para nossa vida nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Caminhe na direção certa. Caminhe com o Senhor. Faça as coisas mudarem na sua vida para que as pessoas vejam a luz de Cristo brilhar